Tá. Boa tarde, nono ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravarmos esta aula sobre gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Gêneros textuais são os tipos de textos que nós vamos escrever, nós vamos direcionar o que queremos falar, o que queremos dizer e vamos escolher o gênero textual. Cada gênero textual tem a sua finalidade, o seu objetivo, a sua linguagem. Então, são tipos de textos dos quais nós iremos usar para transmitir aquilo que nós queremos falar. E nesse bimestre nós iremos trabalhar com textos dissertativos, que são textos que vai expor um ponto de vista, vai expor nossa argumentação e requer uma linguagem exata, uma linguagem precisa, diferente de outros textos, de outros tipos textuais. Por exemplo, a poesia ela é escrita de uma forma, de uma linguagem conotativa, ao passo que o texto dissertativo tem que ser uma linguagem denotativa, uma linguagem clara, exata, objetiva. Então, quando nós vamos trabalhar com texto dissertativo, nós temos que entender o que é o nosso ponto de vista, a nossa opinião. Nós temos que ter um poder de persuasão na nossa fala, de convencimento daquilo que nós queremos expor em determinado assunto. Nós vamos tomar uma posição e nós teremos que ir até o final defendendo aquilo que nós estamos falando sobre o fato que estamos expondo. Então, para que isso aconteça, nós precisamos de quê? Informações, nós precisamos de argumentos para nós colocarmos no texto. E como nós adquirimos tudo isso, vou falar para vocês de uma forma simples. A leitura. A leitura ela é primordial para que nós possamos trabalhar, expor nossas ideias, porque nós vamos falar de um fato que nós temos conhecimento. Como que nós vamos falar de uma coisa que nós não temos conhecimento? Então, por isso que a leitura ela é essencial para que nós tenhamos uma boa escrita, uma boa fala, uma boa argumentação. Então, esse bimestre nós vamos trabalhar muito com texto dissertativo, gêneros textuais, quer dizer, são vários tipos. Você já trabalhou poesia, você já trabalhou crônica, você já trabalhou conto. Cada um desses gêneros tem a sua característica específica, a sua finalidade. Então, para cada assunto, para cada produção, para cada pedido, para cada tipo de mensagem que eu quero passar informação, eu tenho o meu gênero textual apropriado. Se eu quero escrever uma carta, eu vou usar todas as características daquela carta. Se eu vou escrever um bilhete, eu vou usar uma linguagem informal, porque o bilhete a gente escreve para quem a gente tem intimidade. Não vou mandar um bilhetinho para uma pessoa que eu nem conheço. Entenderam? Se eu quero fazer um bolo, eu preciso de uma instrução. Eu vou tomar um remédio, eu preciso de alguma coisa que me dê informação, que me instrui como é que eu vou fazer o uso daquele medicamento. Então, para cada situação, nós temos um tipo de texto. E o que nós vamos trabalhar agora é o gênero dissertativo. Certo? O debate, ele é um gênero dissertativo, porque ele vai falar, debater, pôr opinião, discutir, porque ele é oral. Então, nós temos que ver que a linguagem oral, ela diferencia da linguagem escrita. Porque tem marcas de oralidade que nós não vamos usar no nosso texto. Entenderam? Então, quando eu falo para você assim, que a minha linguagem oral, ela é mais informal, porque às vezes eu uso uma marca de oralidade. E quando eu escrevo, eu tenho que me preocupar com a minha linguagem. Tem que ser uma linguagem bem formal. E principalmente nos textos dissertativos.
que é uma linguagem bem exata, precisa, objetiva, certo? Lembra que é objetiva e subjetiva? Objetiva é quando ela é clara. Eu não vou ficar expondo. Agora, subjetiva é quando você vai falar alguma coisa sobre dar a sua opinião, falar com as suas próprias palavras aquilo que você pensa sobre um determinado assunto, ok? Então, o texto dissertativo, ele tem essas características de uma linguagem formal, uma linguagem persuasiva, que ela vai dar. O que é persuasão? Persuasão é convencer, é os argumentos convincentes daquilo do fato que você está expondo. Então você vai argumentar em cima daquilo que você está expondo e fazer com que os leitores sejam convencidos daquilo que você está expondo. Ontem nós trabalhamos um texto que falou sobre a leitura, dar opinião, falando que a leitura, ela é herança, né? A leitura é herança da sabedoria, que a leitura, nós encontramos o quê? O conhecimento. E é verdade, informação nós temos para todo lado. Mas a sabedoria, nós temos que procurar essas informações, transformá-las em conhecimento. É isso, porque informação tem demais. Quando eu falo para você assim, vamos trabalhar, professora, eu já vi isso. Bom, você já viu, você já ouviu falar, já viu escrito ali, mas você já transformou tudo isso que você viu, alguém falou para você, em sabedoria? Você é capaz de falar assim, não, isso é assim, assim, assim? Então, nós temos que entender que a leitura, para nós trabalharmos com esse tipo de texto, qualquer tipo de texto, principalmente o texto dissertativo, nós temos que ter o quê? Uma base, uma leitura sobre aquilo que eu vou defender, a tese que eu vou defender. Então, por isso que quando vocês vão fazer uma tarefa, os professores passam primeiro para vocês um texto para vocês lerem, para vocês tirarem o quê? Alguma ideia, para vocês depois escreverem. Então, leiam pesquisas sobre um determinado assunto, que depois vocês irão fazer um debate ou escrever um texto sobre aquilo que eu pedi para pesquisar. Por quê? A gente fala com antecedência. Para que vocês tenham mais conhecimento do que estão escrevendo. Que vocês possam argumentar de uma forma melhor, convincente. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar esse bimestre sobre o texto dissertativo. Então, nós iremos falar mais sobre isso. Depois vamos falar sobre as conjunções que estabelece, a articulação, como que você vai articular, para ser um texto coerente, que tenha coesão, que muitas vezes você vai, professora, eu não sei escrever, não sabe? Sim. Eu sei falar, mas não sei escrever, sabe? O que está faltando é a articulação das ideias. É o que nós vamos aprender, tá bom? Nós vamos falando, nós vamos escrevendo, nós vamos errando, vamos acertando, até chegarmos na excelência, tá bom? Então, depois, numa outra aula, nós falamos mais sobre esse assunto, sobre esse tipo de gênero textual, tá? Com as suas características, e sempre a gente vai comparando, fazendo a diferença entre um e outro. Professora, qual a diferença de narrar e dissertar? A narrativa, você vai falar aquilo que você vai narrar, um fato que você, um acontecimento, certo? Você não tem a preocupação de convencer o seu leitor daquilo que você está narrando. Já o texto dissertativo tem essa preocupação de argumentar e mostrar para você sobre o argumento que você usou e convencer as pessoas que estão lendo. Então, nós vamos falando, vocês vão perguntando também, para ficar bem explicadinho as diferenças, características de cada um. O texto dissertativo, nós vamos aqui a linguagem padrão. É uma linguagem que segue as normas da gramática, vamos dizer assim, tá? Mas a gente vai falando sempre isso para que vocês possam cada dia mais assimilar melhor tudo isso que nós falamos, tá bom? Então,
Por hoje é só. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Tchau.